Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Brenda Dadalto e hoje nós vamos para o quarto episódio da série Luiz e Rei com Brenda Dadalto. Nós estamos estudando nessa temporada o livro Você Pode Curar a Sua Vida. Esse é um livro incrível que fala sobre várias técnicas e exercícios para te ajudar a curar doenças físicas, emocionais que a gente carrega ao longo da nossa vida. O tema do nosso vídeo de hoje será: um pensamento pode ser modificado. Lembrando que se você quiser ter o seu livro físico também, aí na sua casa você pode adquirir num preço super especial pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá que vai ter o link para você comprar direto da Amazon, site super seguro. Mas vamos lá. O assunto que nós vamos falar no episódio de hoje está na página 22 e 23. Eu vou ler algumas partes e vou comentar e vocês vão me acompanhar mesmo se você não tiver o livro. Ela começa falando nessa parte que não importa qual seja o problema, nossas experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Ou seja, aquilo que reflete a nossa vida externa, né? Sejam os desafios, seja a dificuldade, problemas, brigas, enfim, tudo isso é um reflexo daquilo que está interno dentro de você. Isso daí é assumir a sua responsabilidade. Não culpa, sim responsabilidade. Quem não entende isso fica muito bravo, fala: não, mas não é possível que isso que está acontecendo é culpa minha. Não, não é culpa, mas é responsabilidade. Aquilo que você vive reflete algo que está dentro de você, interno a você. E aí ela continua: até mesmo o ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo, né? Às vezes você se sente muito rancoroso consigo mesmo. Isso daí, por que acontece isso? Por que você tem tanto ódio de si mesmo? É algo que vem a partir de você mesmo. Você alimenta um pensamento, um sentimento ruim contra você. E aí é isso que a gente vai trabalhar nessa lição, que é mudar isso. Você tem um pensamento que diz: eu sou uma pessoa má. Esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Essa questão de emoção, pessoal, é algo muito forte. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tenta lembrar de uma situação muito marcante na sua vida. Eu vou usar um exemplo meu, tá? Que aconteceu comigo. Em maio desse ano, a minha cachorrinha foi atacada por um cachorro maior, um cachorro grande. E não sei porquê, hoje me veio esse pensamento, né? Me lembrei dessa situação. Foram momentos muito complicados pra mim e de muito medo, muita preocupação. E aí hoje me veio a lembrança, né? Me veio um pensamento. E aí quando que eu penso, né? Que eu lembro da situação, o meu coração dispara, eu sinto angústia, eu sinto medo, porque um pensamento ele gera uma emoção. Essa emoção ela transforma o nosso corpo. Se você tava plena lá, feliz, tranquila, calma, relaxada, aí vem aquele sentimento, né? Aquele pensamento ruim, o seu corpo muda de vibração. Foi isso que aconteceu. Aí eu tentei mudar de pensamento, aí passou. Da mesma forma que isso acontece de forma negativa, acontece também de forma positiva, né? Vamos supor que você lembra de uma recordação muito especial, muito marcante, de forma boa na sua vida. E aí quando você pensa nisso, você se recorda, você sente uma alegria, um amor tão grande como se você estivesse revivendo essa cena. Então assim, quando a gente tem pensamentos positivos, a gente cria uma emoção positiva. Isso daí, uma coisa vai levando a outra, né? Se você tá sentindo emoções positivas, vão atraindo novas emoções positivas. Da mesma forma, se você tá alimentando pensamentos negativos, vai estimulando emoções negativas, que vai atraindo cada vez mais emoções negativas. Se você não tiver o pensamento, não terá emoção. Então, às vezes, acontece de vir... Gente, é incrível. Às vezes vem um pensamento do nada, como foi, né? Eu acho que veio esse pensamento justamente para eu dar como exemplo nesse vídeo. Vem um pensamento do nada para encher o saco, fica na nossa cabeça atormentando. E aí eu tenho experiência também própria de um pensamento, de uma emoção que me acompanhou quase durante um ano. Uma sensação, né? Um pensamento que me dava muito medo, angústia. E eu sei que não é tão simples assim, de tipo falar: eu vou mudar de pensamento, né? Eu sei que não é fácil, mas procura fazer isso. Quando vem um pensamento negativo que provoca uma emoção negativa no seu corpo, tenta ter na sua mente um outro pensamento, né? Vamos supor uma viagem dos sonhos. Eu usava muito isso quando isso acontecia comigo. Eu sempre lembrava, né, da minha viagem para Paris, que ainda nem foi feita, mas eu já recordo do futuro. E aí eu pensava, às vezes eu ficava falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Porque esse pensamento me trazia muito medo, muita angústia e gerava no meu corpo. Às vezes o meu corpo ficava todo dormente por causa desse pensamento que eu tinha e alimentava. Quase durante um ano eu fiquei com esse pensamento negativo
E, enfim, isso daí é um trabalho de repetição. Toda vez que acontece isso, você muda a sua vibração, né? Faz uma meditação, né? Uma meditação guiada, né? Procura aqui no YouTube uma meditação guiada, vai fazer um exercício, vai assistir um filme assim, divertido, alegre, enfim, para você distrair sua mente e tirar o seu foco daquele pensamento que te faz tanto mal. E aí ela continua aqui: o passado não tem poder sobre nós. Não importa por quanto tempo mantivemos um padrão negativo. O ponto de poder está no momento presente. E aí, o que isso quer dizer? Por mais que tanto tempo você alimentou um pensamento negativo, né? Eu sei, gente, que não é fácil a gente mudar um pensamento assim de uma hora para outra. Tem que ter muita vontade. Mas é a partir disso que você muda um padrão de pensamento. Porque um pensamento, ele já se tornou padrão, né? Você já tem isso como uma rotina, já. Ter esse tipo de pensamento já se tornou uma rotina na sua vida. Então, a gente vai gastar um pouco mais de energia para mudar esse pensamento. Mas é assim que a gente muda, tá? Se você é uma pessoa que passa mal direto, né? Você fica resfriado, gripado, enfim, muitas vezes, dor de cabeça, você já tá criando um padrão de pensamento que isso faz se repetir todos os dias, toda semana, sempre tá acontecendo isso. Algum padrão de pensamento que você alimenta que faz isso acontecer. Então muda seus pensamentos, muda para pensamentos de alegria, de paz. Na época que eu tô gravando esse vídeo, é um momento muito turbulento, né? Todo mundo tá muito com as emoções muito complicadas e tal. Então, por isso que é bom a gente se resguardar, né? A gente limpar a nossa mente, fazer meditações, tudo isso ajuda bastante pra gente manter um padrão positivo. Ou pelo menos evitar padrões de pensamentos negativos que acabam nos afetando o nosso corpo físico, espiritual, enfim. E aí, pra finalizar essa parte, ela fala assim: que coisa maravilhosa de se compreender. Podemos começar a nos libertar nesse instante. Muitas pessoas não sabem que pode mudar seus pensamentos, por mais óbvio que pareça ser. Mas nós conseguimos sim, por mais que a gente passou a vida toda acreditando em uma coisa que agora a gente quer mudar. Nós conseguimos sim, basta ter vontade, basta ter disposição e não desistir, tá? Eu sei que não tem como manter 100% um novo padrão de pensamento, né? Tipo, eu vou mudar e ficar 100% nesse novo padrão. Eu sei que é difícil, não se cobre por isso. Mas procure fazer o máximo que você consegue, procure ter distrações. Anota, né? Você pode fazer também uma lista de todos os padrões de pensamento que você tem que são negativos. E aí, para cada um desses padrões, pensa alguma coisa que você pode mudar de pensamento na hora que vier esses pensamentos, tá? Vamos supor que você sempre pensa que tá pobre, que não tem dinheiro, que o boleto tá chegando. Esse é um exemplo. Então, aí você anota, né? Esse é um tipo de padrão de pensamento que você tem. E aí, quando que vier esses pensamentos, aí você pode substituí-los por outros. Vamos supor, você pode usar essa técnica que eu usei de imaginar você viajando para um lugar que você gostaria muito de conhecer. E aí você se imagina lá, fazendo piquenique, passeando, andando de bicicleta, conhecendo os lugares. E aí você troca esse padrão de pensamento. E aí você vai perceber como que essa limpeza, né, que isso daí é literalmente uma limpeza energética, vai te ajudar a deixar que a sua vida flua com muito mais facilidade. Essa última parte que eu acabei falando foram exemplos que eu, né, trouxe pra vocês, mas eu sugiro fortemente que vocês tenham esse livro para vocês verem todas as considerações que a Louise faz nesse livro incrível, maravilhoso. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até mais!